meu querido. Que Deus lhe cubra nessas viagens, dê livramento de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Quem não dizimou, ofertou, levante a mão. Os obreiros estão aí exatamente para levar a maquineta, passar a salva. Pastor, eu quero ofertar, eu quero passar na maquineta. Então, só levanta a mão que a obreira vai aí, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloca para mim na tela Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12 vai dizer a palavra do Senhor. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei a esta terra. E edificou ali um altar. 12 primeiro, por favor. 12 primeiro. Ora, o Senhor disse a Abrão: Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A promessa vem agora, porque Deus, ele fala algo para Abrão. Mas Deus não só manda, mas todas as vezes, presta bem atenção aqui. Os obreiros eu vou pedir que sente. Quem puder sentar, sente. Quem quiser ir no banheiro, vá agora. Amém? Glória a Deus. Quero que você preste atenção na palavra. Já faz 5 dias que eu venho remoendo essa palavra. Eu vou tentar aplicar ela aqui hoje. Ia pregar sexta, e Deus não permitiu. Deus já tinha falado para mim que eu não iria pregar na sexta-feira. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você preste atenção. Creio que Deus tem algo. Não sei nem o que eu vou dizer, mas eu creio que Deus tem algo para dizer para a sua vida nesta noite. Vamos ler mais uma vez o verso 1. A palavra do Senhor diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era a Abraão da idade de 75 quando saiu de onde? Eu pensei que era de Ur dos caldeus, não foi. Ele morava na terra de Ur dos caldeus. Ele morava onde Jó morava. Mas só que a palavra do Senhor está dizendo aqui que ele saiu de onde? Ele saiu de Harã. Harã são 1000 quilômetros até a primeira cidade que ele saiu. Entenda que quando o Senhor está dizendo para Abraão e dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, não é a primeira vez que Deus está falando com ele, mas é a segunda vez que Deus está falando com ele. A primeira vez Deus fala com ele quando ele está na terra de Ur dos caldeus. O pai de Abraão, Terá, é o homem que fabricava imagem. Abraão era vendedor de imagem. Abraão era bom de palavra, sabia, desenrolado, cara desenrolado. Um cara inteligente. Todo cara inteligente, ele sabe, ele sempre é sensível às coisas do Senhor.
Um cara inteligente, ele sempre está preocupado aonde Deus está, onde Deus não está, onde Deus fala, quando Deus não fala, o que é certo e o que é errado. Um cara inteligente, ele sempre anda com a visão perceptível aberta, 24 horas. Ninguém engana ele fácil. Pode ser enganado? Pode, que é ser humano, é falho, mas não é fácil de enganar ele, porque é um homem inteligente. Abraão está numa terra idólatra, Ur dos caldeus, a qual o Senhor separa Abraão por conta da sua inteligência e curiosidade. Deus entende que Abraão será uma pessoa que ele vai escolher, e o nome do Senhor será honrado. Abraão é aquela pessoa a qual Deus olha e separa para o seu ministério. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto ele estava em Ur dos caldeus, o pai dele era fabricante de imagem. Um certo dia o pai dele vai viajar, e tem um quarto lá que guarda as imagens, e diz: Abraão, cuida dessas imagens, porque eu vou viajar, e tem cuidado para que nada aconteça com essas imagens, porque essas imagens será exatamente o rendimento que nós precisamos para pagar nossas contas e nos manter. Entenda? Tem hora que Deus vai colocar em alguns estreitos, tem hora que Deus vai nos provar, e de fato Deus, Ele vai colocar em nós em situações que nós teremos que decidir a quem nós queremos servir, como nós queremos servir, e se realmente nós queremos mudança ou não. Terá, como pai de Abraão, era uma pessoa que foi criado idólatra. Creio eu que, como fabricante de imagem, creio eu que não só vem de Terá, mas já vem do pai de Terá. E ali Terá, fabricante, queria também que Abraão fosse também fabricante de imagem e vendesse também imagem. Mas a história diz, José escrevendo no livro dos Hebreus, você vai ver essa história lá, no momento em que diz que Terá tem que viajar e deixa Abraão na responsabilidade de cuidar das imagens. Abraão está cansado daquela vida, e Abraão todos os dias observava o sol, e o sol ele vinha, depois o sol ia, e quando o sol ia, quem vinha era a lua. O sol durante o dia para poder clarear e fazer calor, a lua à noite para dar a continuidade de claridade para quem caminhava, né, dentro dos sítios ou aqueles lugares mais remotos. A lua também fazia parte de fases. Você vai olhar para a lua, você vai ver 4 estações. Na lua, você vai ver a primavera, você vai ver 4 estações na lua. Então entenda, quando Abraão observou todas essas dádivas de Deus, Abraão pensou: tem um Deus maior do que essas imagens, tem um Deus maior do que esses pedaços de madeira, esses pedaços de barro. O pai viaja, Abraão está revoltado, Abraão quer uma mudança de vida, Abraão não está satisfeito com aquela vida medíocre. Simplesmente é uma vida que tem dinheiro, mas ao mesmo tempo é uma vida que não tem um preenche, uma vida que simplesmente não tem Deus. Ele não sente, é uma vida vazia, uma vida que tem dinheiro, mas uma vida vazia. Terá viaja, deixa a responsabilidade na mão de Abraão. Abraão simplesmente vai lá, quando chega dentro do quarto, está cheio de imagem. Diz a história que Abraão chega, pega um porrete, coloca na mão do grande, quebra as imagens menores e deixa o porrete na mão daquele grande. O pai chega e diz: Abraão, o que foi que aconteceu? Aí Abraão diz assim: pai, eu não digo. Sabe o que foi que aconteceu aqui, pai? Esse grande pegou, ficou revoltado, porque todas as tardes, presta bem atenção, tinha que colocar comida para aquelas imagens. Todas as tardes tinha que colocar comida. Se você for observar, você vai ver
que no tempo de Daniel vai dizer que não se contaminou com as iguarias do rei, porque primeiro oferecia aos deuses para poder trazer para o rei comer. Por isso que Daniel está dizendo: se primeiro deu a Deus falso, eu sirvo a um Deus verdadeiro, e eu não vou comer comida que veio de Deus falso, rapaz. Quem vai me sustentar é um Deus verdadeiro. Traz somente folha para tu ver o que é que Deus vai fazer. Se o alimento desses deuses aí é bom, melhor é o meu Deus vai mandar para mim. Então Daniel negocia. Então você conhece a história, você sabe. Todas as tardes colocava comida para aquelas imagens. Toda tarde ia lá Abraão para colocar comida para aquelas imagens. E Abraão disse: pai, eu coloquei primeiro comida para os menores. O grande ficou com raiva, quebrou tudinho, meteu o pau, arrebentou com tudo. Aí Terá olhou para ele e disse: mas meu filho, está lá na história. Aí pega lá o livro de José que você vai ver. E ele vai dizer: meu filho, mas ele tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem perna, mas não anda. Como é que história é essa? Era isso que eu queria trazer para o Senhor, pai. A gente está fazendo papel de besta nesse negócio, dizendo que esse negócio é Deus e não tem nada de Deus. Deus é aquele grande que manda o sol, que manda a lua. Aquele é verdadeiro Deus, está no controle de todas as coisas. Aí a palavra do Senhor diz que Abraão já tinha ouvido Deus dizer: sai deste lugar, porque esse lugar é pagão, e o que eu quero fazer na tua vida é coisa grande. Eu darei uma nação para ti. Presta bem atenção, não é fácil para um homem que simplesmente está casado com a mulher, simplesmente agora está com a mulher que não gera filho. A palavra do Senhor diz que Abraão tinha um irmão, e o irmão dele chamava Arã, que é exatamente o pai de Ló. Diz a palavra do Senhor que Sara também é sua irmã, e Sara sendo irmã somente por parte de pai, não por parte de mãe. Então entenda, quando Abraão vai dizer lá na frente: diga que é minha irmã, ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Por quê? Porque por parte de pai é irmão, mas por parte de mãe não. Então quero que você compreenda. Naquele momento ele sai de Ur dos Caldeus, caminha 1000 quilômetros aproximadamente, e chega na terra de Arã. Entenda, para poder sair de Ur dos Caldeus, primeiro, para poder sair de Ur dos Caldeus, teve que acontecer uma tragédia. Porque tem hora que a gente diz assim: pai, se converta, mãe, se ajeite, fulano, vem para cá, vem para a presença de Deus. Aí a gente fala, ninguém dá ouvido, né? Ninguém dá ouvido, rapaz. Aí Deus tem que entrar em cena para agir. Por quê? Porque o pai já falou, a mãe já falou, o irmão já falou, o pregador, o profeta já foi, a missionária já foi, todo mundo lá, mas você não deu ouvido. Aí Deus diz: não, então já foi. Bata a poeira dos pés, porque eu vou lá. Quem vai agora sou eu. Aí Deus chega, porque Terá não quer sair de Ur dos Caldeus. Abraão já disse: pai, esse negócio está errado. Aí não sai. O que é que acontece? Aí Arã morre. Quem? O pai de Ló morre. Quando o pai de Ló morre, aí bate a tristeza. Aí simplesmente começa a refletir: o que é que a gente está fazendo aqui? Isso é uma terra de desgraça. Porque a genealogia, a lógica das coisas, é a gente enterrar os filhos. Não o pai enterrar os filhos, mas os filhos enterrar o pai. A lógica das coisas é exatamente isso. E você sabe que a tradição judaica, ela é sistemática, tem que se cumprir na íntegra. Por quê? Porque quando parte para adoração, eles são adoradores. Se Deus dizer é dessa maneira, eles obedecem. Se Deus dizer é para fazer assim, eles fazem. Eles são exatamente dependentes, eles são categóricos, eles são perfeccionistas, eles são aquele pessoal que simplesmente se entrega de corpo, alma e espírito. Então somente eles saem. Quem é que morre? Arã, pai de Ló. E eles vão. Agora ele sai de Ur dos Caldeus e vai para uma terra 1000 quilômetros depois. Como é o nome daquela terra? Arã. Que coincidência. A terra que eles vão é exatamente o nome do irmão de Abraão, do pai de Ló que morreu. Chegando lá, o que é que significa Arã? Arã significa força. Chegando lá, o pai chega. O pai acha que está sendo agraciado, porque o nome da cidade é Arã. E o luto que ele está carregando, como é o nome do filho dele que ele está carregando o luto? Arã. Chegando em Arã, o que é que acontece?
O pai de Abraão Terá olha para Abraão e diz: Abraão, daqui a gente não sai. Eu estou sentindo que a gente vai ser abençoado aqui. Daqui a gente não sai, daqui ninguém me tira. Porque eu entendo que meu filho, Harã, é exatamente o nome dessa cidade. Eu vou pregar essa cidade. Então entenda que aí é onde começa Deus a entrar em cena. Aí Deus está dizendo: a promessa que eu tenho sobre a vida de alguém não vai parar simplesmente por uma decisão de alguém. Simplesmente eu não vou parar o projeto e o plano que eu tenho sobre a vida de alguém simplesmente por conta que alguém está preso a um passado. E quem está preso ao passado nunca vai viver o futuro. Quem está preso ao passado nunca vai viver os milagres que Deus tem para a tua vida. Ou você se desprende do passado, ou nunca mais você vai viver a promessa. Deus está dizendo: Abraão, o que eu tenho contigo é coisa grande. Entenda, a palavra do Senhor vai dizer que Abraão, ele vai morrer velho. Ele vai morrer com a idade de 140 e alguma coisa. Pastor, não lembro bem. Mas entenda, a palavra do Senhor diz que enquanto vida Abraão tem. Sabe quantas vezes Deus falou com Abraão? Apenas 7 vezes. Quando eu olho o número 7, eu vejo o número da perfeição. Quando eu olho o número 7, eu vejo o candelabro se revelando os 7 fogos do Espírito. Quando eu vejo o número 7, eu vejo Deus agora mandando Naamã mergulhar 7 vezes, mandando Josué dar volta 7 vezes. O Senhor agora, o número 7 representa o número da perfeição. O diabo pega o número 7 e diz que é o número da mentira. Mentiroso é você, diabo, porque é o pai da mentira. Mas o número 7 é o número da perfeição de Deus. E Deus está cumprindo o número 7 na vida de Abraão. Entenda que tem crente que se vem para o culto e se Deus não falar com ele, vou me desviar. Abraão não. Abraão, durante a palavra do Senhor, você vai ver a Bíblia. Pode ler a Bíblia, você vai ver Deus falando com Abraão apenas 7 vezes. O chamado de Abraão é exatamente com 75. Deus chama Abraão com 75 anos. Então Deus fala com ele. E Deus, quando fala com ele, fala a primeira vez. Para falar a segunda vez, Deus fala. Mas entenda que tem hora que Deus tem que mexer com as estruturas. Porque tem hora que você dá o recado para alguém e simplesmente o que acontece? Quando você simplesmente dá o recado para alguém e a pessoa tem um coração duro, aquela pessoa não quer ouvir o que você vai dizer. Quando aquela pessoa tem um coração duro, por mais que você insista, por mais que você fale, automaticamente aquela pessoa não quer ouvir. Mas tem hora que Deus diz assim: tem calma que vai chegar a hora, vai chegar o momento para você dar o recado. Porque Deus vai preparar. Deus vai preparar o momento, Deus vai preparar a hora. E Deus está dizendo: Abraão, não te chamei para parar no passado. Não te chamei para você parar nessa cidade. Não te chamei para você ficar preso aqui. Aqui não vai acontecer nada. Por quê? Porque enquanto estiver preso o passado, Deus não opera. Mas Deus está dizendo: o que eu tenho para a tua vida não está em Harã, mas o que eu tenho prometido para a tua vida está em Siquém. Siquém é o nome que você vai, mas Siquém será transformada em Canaã. Canaã é a cidade que eu te prometi. Canaã é a cidade que eu quero que você projete. Canaã será a nação que eu vou projetar. Canaã será futuramente Israel, a qual ninguém abate. Pode se levantar reinos, nações, não adianta, não vai abater. Então Deus fez a promessa. Capítulo 2, Deus chama Abraão e diz assim para Abraão no verso 1, capítulo 12, o verso 1: sai da tua terra e da tua parentela, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá, no verso 2, no verso 1 é o chamado, no verso 2 é a promessa. E o verso 2 vai dizer: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No verso 1 Deus dá o comando, faz assim. Então no verso 2 Deus diz assim: e aí eu faço promessa. No verso 1 ele te chama, e no verso 2 ele faz promessa. Preste atenção, Deus fez promessa. Deus chamou e fez promessa. Não é fácil de agora você se dispor e acreditar naquilo que Deus falou contigo. Não é fácil de você caminhar com Deus e todo dia estar na mesma fé. A não ser que você leia a palavra todo dia. A não ser que você ore todos os dias. A não ser que você todo dia venha para a igreja. Vão te chamar de barata igreja. Vão te chamar de beato,
de beata, vão te chamar de tudo, quer ser santarrona, quer ser santarrão. Não, é porque eu tenho uma promessa, e para mim conquistar a promessa eu tenho que estar lá. Deus está dizendo, para que eu conquistar a promessa eu tenho que estar na presença. Para que eu conquistar a promessa eu tenho que estar na posição. Para que eu conquistar a promessa eu tenho que estar caminhando como Ele quer. Então entenda, Deus cria uma situação para tirar agora Abraão da terra de Harã, porque o pai dele diz que não vai sair de Harã. Por quê? Porque Harã é exatamente a lembrança do filho dele, e ele está apegado o quê? O passado, a lembrança. Creio eu que Abraão, nas suas noites, Deus, eu não cheguei aqui para ficar preso ao passado, mas eu cheguei até aqui para viver uma promessa. Deus, creio eu que Deus não fala com Abraão muito, só apenas 7 vezes Deus vai falar com Abraão. Naquele momento Deus começa a trabalhar. Quem é que vai falecer? Quem é que vai falecer? Terá falece, porque quem não quer viver a promessa morre no passado. Quem não quer viver as promessas sempre vai morrer apegado com as coisas do passado. Você tem que entender, Isaías vai dizer, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que tudo novo eu estou fazendo sobre a tua vida. Tem gente que está na igreja, mas está apegado ao passado. Tem gente que está na igreja e acha que o que morreu já se foi. Realmente, para esse mundo já se foi, mas daqui a pouco tem uma vida eterna e você vai se encontrar com Ele. Cadê a tua fé? Cadê a tua esperança? Cadê o Deus que você serve? A quem você está acreditando? Entenda, o homem da terra pode dizer acabou tudo, mas Deus do céu está dizendo apenas começou. Apenas está começando. Apenas está começando. Entenda, Deus está dizendo para você, tem promessa. E quem tem promessa tem que entender que tem que caminhar para frente. Nem pode parar, nem olhar para o passado. A mulher de Ló olha para trás, porque está apegada à cidade, e ela fica presa. E fica como estátua de sal. Fica presa naquele lugar. E fica como estátua de sal. Por quê? Porque está pregado ao passado. Aquilo remete, aquilo traz a lembrança, para você entender que nós não podemos ficar pegados ao passado. Tem gente que diz assim, pastor, eu nasci assim, vou morrer assim. Então morra, nunca vai ver a promessa, não tem problema. Todo mundo que estava no deserto, que não quis mudança, infelizmente morreram no deserto. Deus chama Josué e Caleb, está com 40 anos, como eu já falei para você, mas com 45 a Bíblia diz, a minha fé, a minha esperança está de 40. Eu estou crendo nesse Deus como se fosse ontem. É como se a promessa fosse ontem, e o milagre vai acontecer daqui a pouco. O meu coração está exultando, entenda. Naquele momento, quando Terá morre, aí mais uma vez a palavra do Senhor vai dizer que Deus fala com Abraão. Coloca aí o capítulo, me acompanha por favor. Aí sim Deus fala com Abraão. E você vai ver que aqui é como se fosse a primeira vez que Deus estivesse falando com Abraão. E diz a palavra do Senhor, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Por quê? Porque tinha outros irmãos já tinha pessoas. Isso não aconteceu dentro de um ano, isso aconteceu em 5 ou 10 anos, creio. Já tinha outros que estavam praticando a mesma coisa que Terá estava praticando. O problema é, para puxar para cima, não tem quem ajude não. Mas para puxar para baixo tem uns 10, tem uns 50, tem uns 90, tem 100. Para chamar para vir para a igreja não tem ninguém, mas para chamar para o bar, pode ter certeza que o telefone toca uns 5 no sábado, no domingo, na sexta. Vai te chamar para ir para o bar, mas para a igreja é difícil. Para te levantar é poucos, mas para te derrubar todo dia, eu queria era ver a queda dela mesmo. Eu queria ver a desgraça. Tem um bocado desejando a tua queda, sabia disso? Eu duvido ter ninguém dizendo, eu queria que Deus abençoasse, eu queria que Deus mandasse um carro novo, um carro e uma casa nova para aquela pessoa. Eu duvido. Mas desejar a desgraça para você? Tem gente que até pagar, compra a galinha, compra o boi, compra o bode, vai lá. É ou não é? Paga só para ver a desgraça sua, paga para ver a desgraça. Eu duvido ninguém dizer, pastor, eu estou trazendo uma oferta de 100 reais no altar em prol de alguém. Ninguém traz.
nunca vi ninguém trazer. Mas no terreiro de macumba todo dia está lá, ó, tá lá dizendo assim, ó, é quanto para fazer as feitas? É 1.000, então 1.000. É quanto? É 1.500, e dá 1.500. Mas quando é para o altar ninguém traz. Pastor, R$1.000 para o senhor abençoar alguém, ninguém traz. Mas quando é para ir para o terreiro, todo mundo gasta. Estou falando de crente, estou falando de pessoas maus, pessoas até mesmo próximas da família da gente. Pessoas próximas, quer ver tua desgraça. Entenda que Deus tem uma promessa muito grande. Deus vai dizer o quê? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Diz mais a palavra do Senhor, não quero demorar. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Diz mais a palavra do Senhor, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. Diz mais a palavra do Senhor, Deus só benção agora, só benção. Sai, assim partiu Abraão com o Senhor que lhe tinha dito, como o Senhor tinha dito, e foi com ele quem? Ló. Ló foi com ele. Ló foi uma pedra de tropeço, mas foi. E era Abraão na idade de quantos anos? 75 anos, quando saiu de onde? Não de Ur dos Caldeus, mas saiu de Harã, depois que o pai morreu. O irmão morre primeiro, depois morre o pai. Por quê? Porque é até fácil dizer assim, vamos para a igreja, vou para a igreja. Aí vem a primeira vez, segunda vez, passa 6 meses, passa 1 ano na igreja, depois de 1 ano, não quero mais não, volta para o bar, volta para a cachaça, volta para a bebida. Aí Deus está dizendo, não tem problema não, deixa comigo agora. É ou não é? O meu sogro disse, quando ele estava na UTI, ele disse, eu quero me converter. Se converteu a primeira vez, veio para a igreja, passou 3 meses. Depois de 3 meses se desviou. E depois voltou de novo para a UTI. Ah, eu quero me converter de novo. Ah, tá brincando com Deus? Tá, não tem problema não. Aí voltou lá, né? Aí voltou a se converter. Quer se converter? Quero se converter. Estou com diabetes, tá com não sei o que, tá com tudo que não presta. Agora eu quero me converter, por quê? Porque agora eu só sirvo para Deus, para o mundo eu não presto mais, porque eu estou cheio de doença. Quando eu estava com saúde, servia para o mundo, mas agora que estou cheio de doença, só sirvo para Deus. É desse jeito. E aí simplesmente se converteu. Aí veio, passou mais 3, 4 meses. Aí depois voltou de novo para o hospital da polícia. Quando chegou para o hospital da polícia lá a última vez, aí avisaram para ele, agora a gente vai tirar todo o seu estômago, você vai ficar com uma bolsa de colostomia. Aquele homem imponente, aquele homem todo arrogante, prepotente, como é que é? Bolsa de colostomia sobre mim, não vai colocar não. Então entenda, aquele homem quebrou, me chamou a pastora mais uma vez e disse, eu quero me converter de novo. Então entenda, pela terceira vez, Deus deu chance a ele, mas de lá ele não saiu mais. Eu lembro que um dia a gente foi visitar, no dia seguinte ele faleceu, não foi? No dia seguinte ele faleceu. Então não adianta, com Deus a gente não negocia, com Deus não adianta, com Deus ele sabe, ele conhece você. Então a situação para Abraão foi exatamente isso. Teve que tirar os empecilhos, aquilo que prendia Abraão, aquilo que impedia Abraão, Deus ele teve que tirar da frente para poder se cumprir a promessa. Quem não quer seguir com o dono da promessa, eu quero te dizer uma coisa nesta noite: é melhor caminhar com aquele que tem promessa do que caminhar com aquele que está preso ao passado. Enquanto você caminha com aquele que tem promessa, você vai viver a promessa. Se Ló tivesse ficado em Harã, não tinha vivido as promessas que Abraão viveu. Então Abraão sai com fé, com esperança. Então ele enfrenta muitos obstáculos, muitos desafios, muitos questionamentos, muita coisa acontece sobre a vida de Abraão. Mas Abraão está agarrado em uma promessa. Abraão não solta a promessa por nada. Deus sabe quem escolhe, Deus sabe quem é crente, Deus sabe como você vai começar e como você vai terminar. A palavra do Senhor diz que Ele sabe começo, meio e fim. A palavra do Senhor vai dizer que Deus conhece o fim antes do quê? Antes do começo. Aí coloca você em jogo, aí coloca você em jogo, porque você tem que decidir se você é ou não é. Se você quer ou se você não quer. Por quê? Porque Deus já sabe o resultado. Colocou você em estreito? Colocou. Porque Deus está dizendo, não adianta querer ser se eu sei quem você é. Ou você é de verdade ou você não é. Capítulo 4 de João, a palavra do Senhor diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E diz mais assim, que o Pai o procura, os verdadeiros adoradores. Quando Deus escolhe Abraão, Ele sabe a quem está escolhendo. Abraão sai, começa a enfrentar a primeira coisa. Ele chega em Siquém. Quando ele chega em Siquém, enfrenta uma fome.
Ah, é bom demais, pastor, eu tenho promessa porque eu estou passando fome. Pastor, eu tenho promessa porque eu estou passando situação. Quero te dizer uma coisa: crente que não passa provação não tem como dizer que você tem fé. Crente que não passa provação não tem como dizer que você tem comunhão com Deus, esperança em Deus. Crente que não passa provação não tem como dizer que você está agarrado com a promessa. Porque enquanto você vai passando pela provação, uma coisa que você não pode largar é a promessa que Deus fez contigo. Assim era Abraão. Abraão, ele era caminhando e sustentando a promessa que Deus fez. Caminhava e sustentava a promessa. Enquanto Abraão caminhava, Abraão lembrava do chamado, da promessa, de tudo que Deus prometeu. Abraão só caminhava, ia para frente. E Abraão estava com muita alegria, com muita fé, com muita esperança. O coração dele palpitava, gritava dentro dele aquela vontade de ver a promessa acontecer. Por quê? Porque quem tem promessa, tudo que ele quer ver é a promessa se realizar. Tudo que ele quer ver é a promessa se materializar. O que é isso, pastor? É fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza de tudo aquilo que se espera. Quando você tem certeza que vai acontecer, você está andando por fé. A luta vem, a batalha vem, mas você não larga a fé por nada. Você não larga a fé por nada. Entenda? Deus conhece Abraão, Deus chama Abraão e Deus está dizendo: se esse homem permanecer do jeito que ele está caminhando, esse homem eu vou mudar o nome dele. De Abrão para Abraão. Vou mudar o nome dele e vou dizer que o nome dele não será mais Abraão, mas ele vai se chamar outro nome. Qual o nome dele? Pai da fé. Ele será o pai da fé. Mas há uma trajetória muito grande para se tornar o pai da fé. Há uma trajetória muito grande, muitos desafios, muitas lutas, muitas batalhas. Abraão chega em Siquém, nada acontece, desce para o Egito. Chegando no Egito, diz assim: Sara, tu é minha esposa, mas não pode dizer que é minha esposa, tem que dizer que é minha irmã. Automaticamente, Sara diz que é irmã. Chegando lá, o rei toma ela para si, coloca no harém, diz assim: você é minha esposa a partir de hoje. Todos os dias estava lá. Enquanto Abraão estava na tenda, Sara estava no harém. Enquanto Sara estava no harém, dando tchau, estava aqui também Abraão dizendo: estou vendo, meu amor, tchau para você também. Então diz a palavra do Senhor que um certo dia o rei diz assim: eu vou me deitar com Sara. Traz Sara para cá, porque Sara vai deitar comigo, vai dormir comigo. E nessa noite vai ser uma noite diferente. Preste atenção, porque a palavra do Senhor diz que naquela noite Deus fala com o rei e diz assim: não toque em Sara, porque Sara tem dono, porque Sara é escolhida, não adianta. Naquela mesma noite o rei perdeu o sono, perdeu o sossego. E ali tão somente, ali foi descoberto que realmente Sara não era irmã de Abraão, somente irmã de Abraão, mas Sara era a esposa de Abraão. Ali tão somente, ali chama Abraão e diz: por que você mentiu? Porque você disse que não era? Aí verdadeiramente ele diz assim: porque se eu dissesse que ela era minha esposa, vocês iam me matar e simplesmente ia tomar. Então tem hora que o negócio vai decorrer de uma forma que você não vai entender, mas Deus está no controle de tudo. O importante é você ter fé, ter esperança, acreditar que Deus não te abandona em momento nenhum. Mesmo naqueles momentos de fraqueza que você tem, Deus não vai te deixar. Enquanto eu pensava que um tempo eu estava desviado da presença, e eu disse: Deus, o Senhor fala comigo. Ele disse: fala contigo, meu filho. E eu lembro que um dia Deus falou comigo muito forte, e eu disse: mas eu não mereço, porque eu estou afastado da tua presença. Aí Deus diz assim: eu não dependo disso, porque enquanto você não está fora da presença, enquanto você não está sendo fiel comigo, eu permaneço fiel. Eu sou o Deus que não depende da tua fidelidade para eu ser fiel contigo, mas eu sou o Deus que eu sou sempre fiel sobre aqueles que eu escolhi e tenho promessa. Eu lembro desse dia, Deus falou comigo, foi muito forte. Daquele dia para cá eu nunca mais esqueci, e sempre eu luto para ter comunhão com Deus e estar sendo fiel ao Senhor, conforme, porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos, vai dizer a palavra do Senhor que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o propósito e a promessa que Deus fez sobre a tua vida. O que era para dar errado vai ter que dar certo. O que era para dar errado na vida de José deu tudo certo. O que era para dar errado na vida de Abraão, Deus está dizendo: Abraão, somente caminha, vai caminhando. A palavra do Senhor diz que Abraão volta para Siquém. Chegando em Siquém, Abraão enfrenta muitas guerras, muitas lutas, muitas batalhas. Abraão tão somente ali quer se estabelecer, mas é complicado. Ali tem muitos guerreiros que querem abater Abraão. Tem os filisteus, tem muitos ali que estão de encontro a Abraão e querem dizimar Abraão. Mas Abraão vai prosperar, porque Abraão tem promessa. Abraão está no lugar que Deus escolheu. Então, mais importante você entender: se Deus escolheu o lugar para você, fica no lugar que você está.
porque Deus está dizendo o seguinte: esse é o lugar que eu vou te fazer prosperar. E Deus está dizendo a Abraão: você está no lugar da promessa, você está no lugar que eu pedi, você está na obediência, e eu vou te fazer prosperar. Diz a palavra do Senhor que começou a prosperar Abraão. Não somente Abraão, mas todos aqueles que estavam com Abraão também foi próspero. Chegou um tempo que Abraão teve que se separar de Ló, porque Ló estava próspero tanto quanto Abraão. Naquele momento Ló vai para um canto e Abraão vai para outro. Ló escolhe os melhores lugares, mas quem tem a promessa não depende de lugar. Quem tem a promessa só precisa estar na obediência, na posição, no lugar que Deus prometeu. Então naquele momento Abraão diz para Ló: escolhe o lugar que você quer ir. Aí tão somente ele chega diante do vale, e ali ele tem as campinas e tem um vale. Então somente a Ló ele escolhe as campinas, e Abraão vai para o vale e fica no vale. No vale ninguém quer ir. No vale é um lugar conhecido como depressioso. É um lugar de depressão. É um lugar que é encharcado. É um lugar complicado. Depende na seca ou no inverno, o vale atola. O gado não consegue nem comer. No vale é difícil. Nas campinas é mais fácil. Chove, mas não atola. Mas no vale é complicado. Entenda? Enquanto você tem promessa, não importa o lugar que você está. O importante é que a promessa está contigo. Quem carrega a promessa, ele não tem muito que se preocupar, mas ele somente tem que adorar aquele que fez a promessa e acreditar. A palavra do Senhor diz no capítulo 22 de Gênesis, né, que tudo que Abraão quer, no capítulo 18, por favor, no capítulo 18, diz a palavra do Senhor: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do meio-dia. Algumas traduções vai dizer meio-dia. E levantou-se os olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta à tenda e ao seu encontro inclinou-se em terra. Diz mais a palavra do Senhor. E disse-lhe: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Abraão estava próspero. Não adianta riqueza se não tem uma realização, que é o que tanto queria. Abraão estava próspero, mas faltava uma coisa: faltava herdeiro para herdar toda a riqueza que Abraão já tinha. Você acha que o Deus que começou a boa obra, será que ele não vai concluir? O problema é que Deus está procurando pessoas de fé, pessoas que não desanimam. Entenda que Deus vai usar a Moisés com quantos anos? Quem lembra? Deus vai usar a Moisés com 80 anos. Moisés estava dizendo que estava com o pé na cova, e Deus dizendo: não, o teu chamado vai começar agora. O teu chamado vai começar agora. Então, quando você pensar que tudo está perdido, Deus chega e muda a história. Abraão estava próspero, Deus já tinha feito grandes coisas na vida dele. Ali então somente chega 3 homens, diz assim: o que Abraão quer vai ser realizado hoje. Porque tudo que Abraão queria era um filho, um herdeiro. E a palavra do Senhor diz assim, ó: trarei um bocado de pão para que eu, os esforceis o vosso coração, e depois passarei diante. Porquanto isso chegasse até o vosso servo, e disseram: assim faze conforme você está falando. Diz a palavra do Senhor: e Abraão passou-se ali a ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: pega pão, pega massa, pega aí, faz um bolo, faz alguma coisa aí para esse pessoal comer. E correu Abraão as vacas e tomou um vitelo, e de bom tamanho, e preparou para eles. Diz mais a palavra do Senhor no verso 8: e tomou manteiga de leite e vitelo, e tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e eles estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eis ali na tenda, está ali na tenda. E disse-lhe: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava à porta da tenda, que estava por trás. Resumindo,
Eu tenho certeza que aqui não tem. Mas enquanto Abraão estava conversando com os homens, Sara estava o quê? Deixa eu escutar. Chega uma fofoca aqui, é difícil. E esses homens são estranhos. Deixa eu... Quem sabe se não veio atacar meu marido? É ou não é? Aí Sara está lá, escutando a conversa. Ela está ali na tenda e ela escutando tudo. De repente, aí eles disseram: se preparem, porque uma coisa não pode faltar. Quando a gente atende a Deus, Deus atende você. Primeira coisa, Abraão preparou um vitelo, preparou a melhor manteiga, porque quando você for fazer algo para Deus, não faça de qualquer jeito. Dê o seu melhor, em todos os sentidos. Abraão pegou o melhor vitelo, pegou a melhor manteiga e serviu aos homens de Deus, ao anjo do Senhor. Pegou o melhor e ofereceu ao homem do Senhor. Eles olham e dizem assim: se prepare, porque daqui ao tempo de uma vida, quer dizer 9 meses, você terá um filho. Naquele momento Abraão começa a se alegrar, porque não tem coisa melhor do que você ouvir uma promessa de Deus, realmente fato, de um homem de Deus, que você sabe que vai se cumprir. Ou então aquilo que você conversava todos os dias em oração e dizia: Deus, tudo que eu quero, não vou falar em palavra, mas eu vou falar no meu sentimento. Tudo que eu quero é isso, Senhor, é a realização desse projeto, desse plano. De repente o profeta vem e diz assim: no teu coração tem X, A, Y, e Deus está dizendo que vai cumprir tudo isso que está no teu coração. Você chora, você se derrama, porque a história você não contou para ninguém, mas quem conhece o teu coração é o Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele entra nas nossas juntas e medulas para poder esquadrinhar o que está na nossa mente. Ele vai, Ele entra aonde o homem não pode entrar, aonde é intransponível, Deus entra. A palavra do Senhor diz que naquele momento Abraão se alegra, Sara está curiando e Sara começa a rir. E diz mais o anjo: Sara está rindo. E diz para ela que o nome do menino será Riso, que significa Isaac. Então tão somente ali se cumpre uma promessa. Depois de 25 anos ele esperando uma promessa se cumpre. Entenda, a fé de Abraão nunca foi abalada. A fé de Abraão, ele nunca foi tutubiada, não pendeu nem para a direita nem para a esquerda. Abraão sempre acreditou que Deus estava com ele. Enquanto Ló coloca ele maus bocados, ele está acreditando que a promessa está com ele. O rei do Egito coloca ele em situações, ele acredita que Deus está com ele. Coloca em situações difíceis e ele acredita que Deus sempre vai estar com ele. Presta bem atenção, a promessa se cumpre quando ele está com 99, 100 anos. Se cumpre a promessa. Como de costume, a gente quando recebe a promessa faz o quê? Quando a gente recebe a promessa faz o quê? Não ora mais. Quando a gente recebe a promessa, a gente vai comprar a TV de 54 polegadas, 64 polegadas para assistir Netflix. Assim foi Abraão. Abraão todo ano levantava altar para o Senhor. Depois que Isaac nasceu, Abraão esqueceu de Deus. Mas uma coisa você tem que entender, que Deus ele não escolhe errado. Quando ele escolheu a Pedro, foi errado? Todo mundo dizia: Pedro é sanguinário, tire ele do ministério porque vai dar errado. Um dia ele vai envergonhar esse ministério. Mas você já viu Deus escolher errado? Deus não escolhe. Aquilo que era para dar errado, Deus transforma, Deus muda. Fica tranquilo. Aquilo que aparenta aos seus olhos, sabe, é impossível, Deus ele vai chegar e transformar. A palavra do Senhor diz que por 20 anos, aproximadamente 20 anos, 17 a 20 anos, Abraão deixa de adorar o Senhor. A fé de Abraão é como nunca, ela sempre está em alta. Mas Abraão já não faz o que era para fazer. Tem tanta gente que tem até fé, mas já não tem mais atitude, já não tem mais, sabe, aquela vontade de fazer. Aí Tiago vai dizer: não adianta ter fé,
Porque fé todo mundo tem, mas atitude, ele demonstra realmente quem tem e quem pratica. Porque não adianta você vir com fé. Enquanto você vem com fé, eu venho com minhas obras. Porque as obras falam mais alto. As obras é diferente. Não adianta você dizer: pastor, eu me consagro, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, mas na hora de vir para o culto você não vem. Na hora de você se consagrar, na hora que tem consagração, você não aparece. Tem o culto da sexta, você não aparece. Tem a escola dominical, você não aparece. Então tem os cultos na igreja, você não aparece. Pastor, eu estou em casa. É complicado, porque a obra te espera para você estar aqui, para você crescer, para você ajudar. É ou não é? Te espera. Todo mundo quer servir, mas não quer se dispor. Dizer que quer servir, todo mundo quer dizer que quer servir, mas na hora que você... Eu passei muitos aqui. Pastor, eu quero ajudar. Tá bom. Ô irmã, eu estou precisando agora. Ô pastor, não posso agora, estou ocupada. Aí eu liguei a primeira vez, a segunda vez, quando foi a terceira vez eu digo: não vou ligar mais não. Não adianta. Não adianta você dizer para mim que está disposto para a igreja, para o ministério, se simplesmente você, todas as vezes que eu ligar, você não está disposto. Pastor, eu não posso, é sempre uma desculpa. Abraão passou 20 anos com desculpa. Não, meu filho, vamos passear. Porque meu filho, sabe, tudo que eu não tinha, passei 25 anos esperando. Agora a gente vai para o parque. A gente agora vai para o shopping, meu filho. Não, pai, mas hoje é o dia de ir lá para o sacerdote, para a gente apresentar o cordeiro. Não precisa não, deixa depois. Depois a gente faz isso, meu filho. Não, Deus já cumpriu a promessa. Tudo que eu queria já se cumpriu. Deus está dizendo o seguinte: Abraão, Abraão, eu não te chamei para cumprir promessa pequena. O que eu estou dizendo para tu, Abraão, é coisa grande. Você ainda não viu que eu... Abraão, você acha que dar um filho para você é coisa grande? Não, Abraão, eu estou dizendo que eu vou fazer contigo uma nação muito grande e poderosa. Abraão está limitado a coisinhas pequenas que Deus realizou. E Deus está dizendo: eu ainda nem comecei a operar. Eu ainda nem comecei a fazer milagre. Milagre ainda eu vou fazer. Aí o Senhor vai testar a fé de Abraão. Capítulo 22 diz: passaram estas coisas, e o Senhor prova a Abraão. Aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão. E disse a Abraão: eis-me aqui, Senhor, sou teu servo, fiel, me chama que eu estou disposto. Ok, está disposto? Estou, Senhor. Ele disse: sim, vem cá agora, quero te contar uma história. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem o amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ele para mim. Vai, Abraão. Eu quero ver tua fé agora, Abraão, porque é fácil dizer que tem fé na hora da bonança, na hora do bem bom. Eu quero ver na hora do aperto que Deus vai te pedir coisas impossíveis. Abraão analisa, calcula e diz: nunca vi Deus pedir ser humano para ninguém. Passa na cabeça dele, passa, porque Deus nunca pediu ser humano para ninguém. Mas agora Deus está pedindo coisas que Abraão sabia que Deus não queria, mas Abraão tinha que obedecer. E Abraão não sabia o que iria acontecer. E o Senhor diz assim: prepara-te, no caminho de 3 dias tu vai para o monte que eu vou te mostrar. E eu não quero sacrifício em qualquer lugar. O monte é específico, o lugar é específico. Pega a lenha e pega o fogo e pega teu filho e segue para o Monte Moriá, porque lá eu vou ter um encontro contigo. Chega um momento que você está pensando que Deus esqueceu de você. Se passaram 20 anos, Abraão achava que Deus ia deixar simplesmente aquela história lá do capítulo 12, ia ficar por aquilo mesmo, ia acabar aquela história naquele momento. Deus está dizendo: não, passa céus e passa terra, mas o que eu prometi não vai passar. O Deus que começou a boa obra, Ele vai concluir. Abraão caminha, pega seu filho, pega fogo, pega lenha, pega os servos e caminha. Diz a palavra do Senhor que no caminho de 3 dias, quando Abraão vai caminhando. Por quê? Porque simplesmente Deus quer saber se a fé de Abraão está em alta quando ele chamou lá da primeira vez. Porque não adianta começar bom e terminar ruim.
Porque a promessa não é para você viver em Ur dos Caldeus. A promessa não é para viver em Harã, pregado no passado. Mas a promessa é para morar onde? Na Nova Jerusalém. E Deus está dizendo: Abraão, o que eu tenho preparado para tu, Abraão, ainda não é nada. O que você está vendo hoje não é nada ainda do que eu vou fazer na tua vida. Mas eu preciso provar a tua fé, Abraão. Por isso que volta e meia eu tenho um crente que passa num aperto, passa num arroz. Para quê? Para saber se está na mesma, se ainda é ouro 18 ou é ouro 14, ou é ouro, sabe, ou é bijuteria. Tem hora que Deus está provando para saber. É da Romanel, é de onde esse ouro? Esse ouro é de onde? Tem hora que Deus está provando exatamente para saber se você. Jó vai dizer: Senhor, me prova como ouro. Jó vai dizer: me prova como ouro. Jó é doido. Jó vai dizer: me prova para ver se eu não tenho fé, Senhor. Me prova como ouro e eu sairei perfeito, eu sairei refinado. Jó está dizendo: como ouro Deus me provou e eu saí aprovado. Jó vai determinar e vai dizer: Senhor, tem momentos na nossa vida que a gente vai passar dificuldade, mas Deus provando a nossa fé. Tem hora que Deus vai levar parente, é Deus provando a nossa fé. Tem hora que Deus vai tirar pessoas perto da gente, é provando a nossa fé. Tem hora que Deus vai pedir coisas, é Deus provando a nossa fé. Tem hora que Deus vai nos cobrar, é Deus provando a nossa fé. E Deus diz para Abraão: pega teu filho, pega o cutelo, pega fogo, pega lenha e vai para o Moriá. Diz que ao terceiro dia, quando ele avistou o monte, Deus disse: é aquele monte. Quando ele avistou o monte, ele olhou para os servos dele e disse assim: ficai aqui, só vai eu e o moço. Então somente ele diz: Isaac, pega agora a lenha e pega o fogo. Quando ele pega a lenha e pega o fogo, diz a palavra do Senhor: o que Abraão não tinha feito em 20 anos, Abraão agora vai fazer. O que é, pastor? Abraão vai levantar um altar para o Senhor. Entenda, o que é altar? É exatamente a adoração. Ele vai adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que ele não fazia há 20 anos, agora Deus está obrigando ele a fazer. Deus está dizendo: para de dizer que é velho, porque eu te dei vigor, eu te dei força, e estou te dando um renovo, para que você entenda que não tem tempo para mim operar, não tem idade para mim fazer, mas quando eu quero fazer, eu faço, e eu constranjo o tempo, e eu mostro que no tempo quem manda sou eu. Abraão está lá. Antigamente, Abraão levantava o altar, e fazia 20 anos que Abraão não levantava o altar. O que é que Abraão vai fazer agora? Fazer o que ele deixou de fazer. Porque uma das coisas que crente não pode deixar de fazer é de orar, de se consagrar e de jejuar. Pastor, o resto da vida é, meu filho, porque o foco não está no mundo, mas o foco está na Nova Jerusalém. E você tem que construir o altar até o último dia. Lembra de Paulo quando ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. A fé, ela não pode se acabar. Porque enquanto você tem fé, você ora. Enquanto você tem fé, você jejua. Enquanto você tem fé, você congrega. Enquanto você tem fé, você está de pé. Está lá ele construindo. Constrói. E creio eu sentindo a presença do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que enquanto ele construía, lá em Hebreus, no capítulo 11, diz que enquanto ele construía, ele conversava algo com Deus. Lá em Hebreus capítulo 11 diz que enquanto ele construía aquele altar, o coração dele dizia que ele sacrificava Isaac e Deus ia ressuscitar. A fé de Abraão era sobrenatural, era uma fé que chamava a atenção de Deus. Era um homem que simplesmente se entregava de corpo e alma e dizia: eu vou cair, se o Senhor não me segurar, o Senhor vai me deixar eu morrer, mas eu vou me jogar. Abraão não tinha medo de nada. Abraão não tinha medo. Abraão tinha fé. Abraão carregava a fé o tempo todo com ele. Naquele momento diz a palavra do Senhor que ele levanta o altar. Quando ele levanta o altar, ele coloca agora Isaac. Por quê? Porque não é fácil. Porque Isaac até outrora disse, enquanto subiu o monte, Isaac disse: pai, tá a lenha, tá o fogo, mas cadê o cordeiro? Naquele momento ele diz: Deus o quê? Porque uma coisa não pode faltar na tua boca: palavras positivas, palavras de fé e de esperança. Para de dizer que vai dar errado, porque aquilo que você profetiza acontece.
Para de dizer que a desgraça vai chegar, porque aquilo que você fala vai se realizar. Mas Abraão está dizendo: Deus provê. Chegando em cima do monte, agora Abraão senta Isaac, diz Abraão, ou Isaac: quero conversar contigo, Isaac, algo. Diga. Deus pediu você em sacrifício. Meu filho, sua mãe não podia gerar, sua mãe não podia ter filho. Deus me chamou quando eu tinha 75 anos, com 99, os anjos apareceu no capítulo 18, falou comigo que você ia nascer e você nasceu. Até hoje Deus não me abandonou. Todos os cantos que eu fui, Deus sempre esteve comigo. Eu lembro de cada livramento que Deus me deu. Eu lembro de cada momento que Deus esteve comigo. Eu lembro de tudo, meu filho. Uma coisa eu quero dizer para você, meu filho: Deus nunca vai me abandonar. Mas chegou o momento de eu apresentar você para o Senhor. Naquele momento diz a palavra do Senhor que Isaac tinha aproximadamente uns 17 anos. Isaac simplesmente diz: pai, o que você entender, faça. A palavra do Senhor diz que ele pega uma venda, coloca nos olhos de Isaac, coloca Isaac sobre o altar. Entenda que o Salmo 46, uma coisa, o Salmo ele chama a atenção. Eu não me aparto do Salmo 46. Coloca para mim, Salmo 46. Deus não vai te deixar, você que anda por fé. Deus nunca vai te abandonar, você que anda por fé, você que crê. Deus nunca vai te deixar. Naquele momento diz a palavra do Senhor que ele está pronto para sacrificar. Mas o Salmo 46 vai dizer que o quê? Deus é o nosso. Aí diz, vírgula, socorro bem presente na hora da angústia. Você já percebeu que Deus só chega na última hora? Tem hora que você vai dizer, como Marta vai dizer para o Senhor chegou atrasado. Marta vai dizer, o Senhor chegou atrasado. Jesus chega atrasado, pessoal? Ele chega atrasado? Você acredita que Deus vai chegar no momento que você pensar que está atrasado? Ele vai chegar, ele vai resolver tudo? A palavra do Senhor diz que ele coloca Isaac em cima do altar. Na hora que ele coloca Isaac em cima do altar, diz a palavra do Senhor que ele levanta o cutelo. Deus sonda o coração de Abraão. A fé de Abraão está maior do que a fé quando ele chamou lá em Harã. Deus olha para Abraão e disse: verdadeiramente esse homem não muda. Esse homem é o homem de fé e de palavra. Esse homem não tutubia. Enfrentou a Sara, enfrentou agora os seus servos, conversou com Isaac, conquistou Isaac, deitar para ser sacrificado. E quando Abraão pega o cutelo e levanta para sacrificar agora o seu sonho, o seu projeto, sabe por quê? Porque quando você não tem coragem de parar de viver para você, para viver para Deus, você nunca vai viver milagre. Naquele momento Abraão está dizendo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele está dizendo: o meu sonho, eu estou matando o meu sonho para viver os sonhos de quem? De Deus. Naquele momento ele está declarando: diabo, eu não estou apegado às coisas da terra, mas eu estou apegado às promessas que Deus tem feito para a minha vida. Naquele momento ele está declarando no reino espiritual: o que tem para se cumprir, se depender do meu sonho, eu abro mão do meu sonho para viver o sonho de Deus. Porque quem tem promessa sabe o que Deus tem estabelecido para a sua vida. Tem hora que você tem que entender que você não tem controle no seu filho, não tem controle no seu marido, não tem controle sobre alguém, mas a palavra do Senhor diz: eu, o Senhor, é que tem o controle em tudo. Salmo 127, eu vou encerrar agora. Salmo 127, diz a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar, em vão os que trabalham. Se o Senhor não guardar, em vão a tua preocupação.
Deus está no controle de tudo. Entenda, a oração de Ana vai dizer: Deus dá, mas também Deus toma. Tem tanta gente que era para estar servindo com excelência no altar, mas abriram mão do chamado para viver suas vontades. Quando você abre mão do chamado para viver suas vontades, você pode viver suas vontades por pouco tempo. Capítulo 3 de João, diz a palavra do Senhor. Coloca aqui para mim, só para mim. O Senhor diz assim, diz a palavra do Senhor. Capítulo 3 de João. Diz a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado quê? Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se tu não for com eles. A história diz que nesse dia Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, larga teu emprego para vir comigo. A posição de Nicodemos, o status era muito alto. Se Nicodemos largasse, perderia o salário e a posição para andar com Jesus. Mas entenda, Nicodemos, depois de 4 anos, não ia exercer mais aquele cargo. Quando Jesus te chamar, Jesus sabe o tempo do teu sonho que você quer viver. O tempo de Deus e o chamado de Deus é eterno. O teu sonho é um período. Quando você tiver um chamado, quando você entender que tem um chamado, dê prioridade ao seu chamado. Sacrifique. Mas sempre coloque o seu chamado em primeiro lugar. Porque quando você não coloca, Deus te coloca em situações para decidir quem é e quem não é. Se é ou se não é. Porque Deus colocou, disse: o que, Abraão? Quer viver tuas vontades? Ou quer viver o meu chamado? Quer viver um sonho? Ou quer viver o meu chamado? E Deus está dizendo: não vou brincar com Abraão, vou pedir tudo que ele tem. E tudo que ele tem é o quê? É o filho. Porque tem gente que pensa que é riqueza. Não. Quando meu filho partiu, eu disse: Deus, leve tudo que eu tenho, devolva meu filho. Pode me deixar hoje somente comendo farinha seca com ovo, não tem problema mais, traga meu filho de volta. Você não olha para a riqueza no momento desse. Você não olha para nada. Você só olha para o seu filho. Aí Deus disse o que para Abraão? Tudo que tu tem, dá para mim. Porque se quer viver as promessas, tem que dar o que você tem para o Senhor. Fica de pé toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Se você quiser viver coisa grande, se disponha a viver do jeito que Deus quer.